Fala tropa, chegou a hora de ranquear as partidas do Gustavo Cardoso. Essa é a terceira tier list do canal, né? Na primeira a gente ranqueou as partidas do Felipe. Na segunda tier list a gente ranqueou as partidas do Juan. Agora chegou a hora de ranquear e comentar as partidas dele. Gustavo Cardoso, o jogador que tem mais partidas na história do nosso futebol. Tanto do LP Stadium quanto dos futebols agora, né? Atuais. Então tá aqui todas as 14 partidas do Gustavo Cardoso aqui para vocês, como vocês estão podendo ver, né? Está bem aqui todas as partidas dele desde 2022 até o último jogo contra o Davi em 2026. 4 anos de Gustavo Cardoso. Teve mais partida do que isso? Com certeza teve. Mas como eu expliquei no vídeo do Juan, eu peguei apenas as partidas que tem registro em vídeo, né? Para eu poder ver, e que tá no YouTube também. Tem uma aí que não tá no YouTube, que é contra a Nayane, torneio 1. Mas eu tenho um vídeo aí dos poucos minutos que ele jogou, né? Então por isso que eu tratei de colocar aqui, tá? Teve outros amistosos que ele tem aí por aí, mas se perdeu pelo tempo. Não tem gravação em vídeo, inclusive do torneio 8. Então eu não lembro também, então eu vou deixar aqui só o que eu lembro que tá registrado em vídeo, tá galera? Então, continuando aqui, né? Aqui está o melhor, muito bom, bom, mediano, ruim, muito ruim e o pior. Assim, seguindo o mesmo modelo do Juan Pablo, né? Então vamos começar logo a ranquear, que eu já falei demais aqui. Primeira partida. Gustavo Cardoso versus Nicolas Seixas. Partida de 2022, a primeira partida registrada em vídeo do Gustavo, quando o LP ainda nem tinha começado, cara. Tava engatinhando ainda o LP, né? Mas essa partida aqui aconteceu numa época onde não tinha muita qualidade nos vídeos, na gravação, tanto na edição também, né? Então, mesmo assim, cara, tá registrado aqui em vídeo as primeiras partidas de Gustavo Cardoso, e essa é a primeira, né? Ele contra o Nicolas. Naquela época, só para vocês terem uma ideia, não era em 10 minutos as partidas não, como é agora, 2 tempos de 5. Antes era quem fizesse 3 gols primeiro ganhava o jogo. Então com isso, né, cara, as partidas ficavam muito ruins e longas, né? Porque não saía rápido 3 gols, né? Como todo mundo espera que saia, às vezes não sai, normal. Mas vamos falar sobre esse jogo aqui. Bom, primeiro jogo de Gustavo Cardoso, cara, já vai pra cá pro muito ruim, tá? Sem falar muita coisa, né? Sem muita dúvida. Esse jogo é muito ruim, cara, contra o Nicolas. Tá no YouTube, pra quem quiser assistir, 12 minutos de vídeo, interminável, quase que não acaba, tá? Mas era uma época que ele jogava mal, cara. Tanto ele quanto o Nicolas e Nicole, ninguém jogava muito bem nessa partida aí. Nessa época, 2022, era muito criança o Gustavo. Dá pra relevar isso. Apenas isso, tá? Porque ele não pode perder, cara. Ele perdeu esse jogo, tá? Eu até deixei anotado bem aqui atrás as partidas dele, né? 3-2 ele perdeu para o Nicolas em 2022, cara. Nessa época que quem fizesse 3 gols primeiro ganhava. Mesmo assim, cara, não dá não, mano, pra passar pano pra ele. No quesito dele perder pro Nicolas, bicho. O Nicolas é um cara muito fraco, assim, no futebol. Um jogador muito defeituoso, sabe, cara? Tem várias coisas que ele tem que melhorar, o Nicolas. Então, é um adversário frágil, mano. Não pode perder de 3-2 pra ele. Com falta de vontade, né, no jogo. Eu vi o Gustavo muitas vezes com falta de vontade ali. E nesse jogo, cara, em específico aí contra o Nicolas, ele tentava alguns dribles e até saía de vez em quando, cara. Mas era muito ruim, mano. Muito sofrível o nível do Gustavo. Tá fora do gol que ele perdia cara a cara. As chances que o Nicolas perdia cara a cara, né, que poderia ter acabado muito antes essa partida. Enfim, cara, ele já vinha de 3 derrotas seguidas aí, quando não era oficial ainda os amistosos. E essa foi a 4ª seguida, né? Mas o primeiro jogo oficial de Gustavo Cardoso, cara. Vai pro muito ruim mesmo, sem dúvida, tá? É muito ruim essa partida. São 12 minutos sofríveis de assistir, tanto do Nicolas quanto do Gustavo, cara. Duvido alguém assistir esse jogo aqui, tá, cara? É muito ruim assistir mesmo. Parece que nunca vai acabar essa partida. Enfim, ele ainda conseguiu perder também, né? Pra acabar de completar. Perder pro Nicolas nunca é bom, ainda mais naquela época, onde o Nicolas era pior do que é hoje. E o Gustavo também era pior. Mas, cara, ainda não entra no pior não, tá? Tem um pior do que esse. Porque esse eu ainda passo pano porque era uma época lá da pré-história, né? No começo de tudo, 2022. Não dá pra falar, pra exigir que ele jogue um bolão. Mas também não dá pra exigir que faça um jogo tão lixo quanto esse daqui, mano.
3-2, que ele não jogou nada nessa partida. Fez 2 gols, não sei como que ele conseguiu fazer. E conseguiu sofrer, cara. 3 gols de um jogador tão frágil que é o Nicolas, né? Principalmente naquela época. E o terceiro gol, meus amigos, olha, eu vou falar uma coisa, hein? Muita preguiça, tá? Do Gustavo marcar, mano. Perdeu o pé de ferro contra o Nicolas, que é um cara magro. Mano, não tem dúvida mesmo. Esse daqui é um dos piores jogos. Não tem muito o que dizer. Vamos para o próximo logo, que eu não quero ficar me alongando muito nesse jogo, não. Que até de lembrar da raiva, tá? Perdeu um pé de ferro pro Nicolas, mano. Uma disputa de desarme é de doer os olhos. Puta que pariu, é foda. Gustavo versus Nicole. Também nesse mesmo dia aconteceu o segundo amistoso do Gustavo na história, né? Oficial. Também com o mesmo... Eu até fiz, cara, na verdade, esse segundo amistoso aqui. Eu mudei as regras para ser 2 gols. Quem fizesse 2 gols primeiro ganhava. Que era pra não durar muito tempo, tá? Era pra isso, pra não durar muito tempo, mano. Porque a última partida tinha sido horrorosa, de doer os olhos. Então eu queria que fosse só 2 gols pra acabar logo, tá? E essa partida conseguiu ser pior do que a outra, mano. Porque pelo menos aí ainda tinha velocidade um pouco aqui. Nessa daqui nem isso, mano. Gustavo já jogou mal, já jogou morto contra a Nicole. Que também, mano, fez uma partida muito horrorosa, hein, a Nicole. Mas como eu tô aqui pra falar do Gustavo em específico, cara. Outra partida horrorosa do Gustavo Cardoso. Que ele só não perdeu antes a partida porque a Nicole perdeu uns 3 ou 4 gols na cara do gol, mano. Ela passou por ele e perdia cada gol. Inacreditável, né? Poderia ter acabado muito antes essa partida aí. Ter sofrido 2 gols antes. Não sofreu, ficou vivo, 1-1 ali e fez um gol ali, cara. O segundo gol é até que mais ou menos o gol desviou nela, né? Meio de trivela um pouquinho ali. Acho que ele nem tentou fazer isso, né? Nessa época ele não tinha muita ideia do que era uma trivela, eu acredito. Mas enfim, cara. Foi muito ruim, mano, esse jogo. A única coisa que salva ele de ser menos pior que esse do Nicolas é que ele venceu os 2-1. Só isso mesmo, porque é tão horroroso quanto, tá? Eu acho que até pior tecnicamente. Mas como o placar pesa um pouco, né, positivamente para ele, ganhou da Nicole. E vinha a se tornar uma das melhores jogadoras depois disso daqui, né? Mas enfim, cara, essa época é a pré-torneio 1, não tem muito o que falar não, tá? Eram partidas horrorosas e sofríveis. Não sugiro, tá? Ver essa partida, tá no YouTube, pra quem quiser assistir. Não é tão grande o sofrimento quanto a outra, porque são 5 minutos, tá? A outra tem 12 minutos, do Nicolas versus o Gustavo. Essa tem 5 e uns 30 segundos por aí, eu acho. Mas, cara, é muito ruim, mano, essa partida. De novo, de doer os olhos. Ele tenta fazer algumas jogadas, mas sem técnica nenhuma, sabe? Sem saber o que tá fazendo ali, mano. Na zaga continuava uma peneira, né? Até pior do que contra o Nicolas. Mas, enfim, pelo menos ganhou o jogo, né? Mas vai pra cá muito ruim, mano. Não tem como ranquear isso daqui melhor do que isso nessas partidas de 2022. Pelo amor de Deus. Eu acho que até o próprio Gustavo concorda que esses jogos aqui são lixo, mano. Um lixo mesmo, assim, tecnicamente falando, tá? Não menosprezando as pessoas, cara. Mas falando do nível técnico, muito ruim, mano. É lixoso o nível técnico dessas partidas aqui. Não vai pro pior, tá? Porque tem uma aí que eu tô guardando. Daqui a pouco vocês vão descobrir qual é. Mas poderia estar aí no pior. Uma dessas duas, ou até as duas juntas, poderia estar no muito pior, mas eu só passo pano por causa disso, cara. Porque 4 anos atrás, eu tenho que levar em consideração isso. Eram apenas crianças aprendendo a jogar bola. Mas enfim, é de doer os olhos, tá? 2 jogos aqui. Pode embalar e jogar no lixo, mano. Muito ruim tecnicamente. Bom, agora vamos para a parte dos torneios, tá? Começou a parte dos torneios. O mais obscuro de todos esses 7 torneios. Obscuro que eu digo porque não tem muita gravação, só teve alguns minutos, tá? Gustavo versus Nayane Pessoa. Isso mesmo, Nayane Santos Pessoa, chame como quiser. Esse jogo aqui ele perdeu. O Gustavo tá desistindo, mano, do jogo. Com 4 minutos, eu acho, ela fez uma falta dura nele lá, que aí ele sentiu. Saiu do jogo, eu perguntei se ele tinha condições de voltar e disse que não. Até quando ele tava antes de se lesionar, né? Antes da lesão, ele vinha jogando até direitinho, cara, contra uma adversária forte, que é a Nayane, né? Uma das melhores jogadoras da história da LP. Ele conseguiu fazer até um jogo mais ou menos, cara, bem mais ou menos mesmo, tá? Porque ele tentou, fez um golzinho nela ali, pegou um gol besta ali, que ele foi driblado muito fácil pela Nayane, mano, até de forma humilhante, tá? Pra quem não lembra.
Esse torneio 1 não foi gravado por mim, foi gravado pela mãe do Gustavo, então não teve muita gravação, né? Teve pedaços de jogo, e um dos pedaços eu consegui ver aqui pelo drive que o Felipe tinha salvo. Graças a ele eu pude ver alguns minutos dessa lambança desse jogo aqui, tá? Que é ruim tecnicamente, mas já era melhor do que em 2022, tá? Porque isso daqui já é em 2023. Mas é isso, cara, não tem muito o que dizer não. Tá 4 minutos de jogo dele só lá, ele não jogou. Era 8 minutos na época, não era 10, era 2 tempos de 4 minutos. E ele não jogou, só jogou 4 minutos, um tempo eu acho. Ou até menos que isso, talvez 3 minutos. Enfim, cara, saiu logo, não deu pra analisar muito, né? Mano, como é que eu boto aqui? Ou no ruim ou no mediano, cara. Porque ele tomou gol fácil dela, mas ele conseguiu, né? Até equilibrar um pouco. Vamos botar no mediano aqui, porque ele tava conseguindo ganhar da Nayane até certo ponto. Depois tomou a virada, deu a lógica, e ele saiu por lesão. Enfim, não tem muito o que analisar, nem tanto pra bom, nem tanto pra mal, né? Vou botar no mediano aqui, cara, porque ele fez um gol bonito na Nayane, deixando ela no chão. Tenho que dizer isso, tá? Até que fez um torneio mediano, podemos dizer assim. Bem mediano mesmo, tá? Não tem muito o que salvar não, exceto esse gol aí. Mas também não tem muito o que criticar. É isso. É exatamente isso. Bom, torneio 2. Diferente desse daqui, tá, cara? Esse daqui, mano, o primeiro tempo que ele fez contra a Nicole foi horroroso. Ele tomou 7-0 da Nicole e o Gustavo. Torneio 2, né? Ele caiu na semifinal contra a Nicole, que tinha acabado de eliminar o Felipe na pré-eliminar. Torneio 2 tinha 5 participantes só. Foi bem ruim esse torneio, tá, mano? Foi bem ruim mesmo a organização dele. Mas era o começo, né? Não dá pra criticar muito, porque é uma pessoa só fazendo tudo, então não dá pra criticar muito, ainda mais no começo da situação, né? Mas enfim, cara, esse jogo aqui, cara, contra a Nicole, o primeiro tempo dele foi horroroso. Horroroso mesmo. Ele tomou 7-0, não viu a cor da bola, não conseguiu escapar, fazer boas jogadas, cara. Foi muito ruim, mano. Ele foi pressionado e amassado, completamente molestado por ela no primeiro tempo. No segundo tempo ele começou a ter uma certa reação, tá? Que eu poderia até botar no mediano, mano. Porque o segundo tempo dele foi até um pouco interessante, tá? Claro que a Nicole já tinha feito 7 gols, né? Então ela relaxou. É natural relaxar no segundo tempo. Ela tava mais pensando numa possível, né? Quase bem provável, né? Final, que ela ia disputar contra o Nicolas, né? Depois. Porque ela tinha feito 7-0, cara. Então seria muito difícil ele empatar o jogo, Gustavo. Pelo menos empatar, fazer 7 gols dela. Eu tinha que melhorar muito. Melhorou um pouco no segundo tempo. Porém, não foi o suficiente. Continuou dando brecha, dando espaço. E quando ela quis botar um pouco mais de velocidade para fazer gols nele, ela fez. Então foi exatamente isso, cara. Ele jogou até onde ela permitiu, tá? Ele teve mais raça, mais vontade do que técnica, tá? Melhor dizendo, no segundo tempo. O que fez parecer que o segundo tempo dele foi bom, mas não foi bom, tá? Foi mediano. Foi mediano porque ela permitiu o Gustavo jogar, dando espaço para ele jogar. Quando ela quis acabar com o jogo, ela fez mais gol nele e pronto. Controlou a partida como bem queria, né? Como bem entendeu. Então, cara, não se enganem não, tá? Pelo segundo tempo, mano. O jogo foi ruim. Vai entrar aqui no ruim. Não foi muito ruim. Poderia ser muito ruim, né? Pelo primeiro tempo pavoroso do Gustavo Cardoso. Mas o segundo tempo dele foi mediano. Interessante, sabe? Mas não salva não, mano. Não salva não. Se pegar como um todo a partida de 10 minutos, né? 8 minutos e pouco, tá? Nessa época teve um acréscimo, ainda era 2 tempos de 4 minutos. Se pegar 18 minutos, ele jogou uns 2 minutos bem, cara. Então, vai ficar no ruim mesmo, tá? Não vai ficar no mediano não, porque apesar dele fazer 6 gols na Nicole, foi tudo o que ela deixou, assim, entre aspas, sabe? Ela permitiu que ele fizesse gols porque quem tava desesperado era ele, então ele tinha que ir pra cima, né? E ela tava com a cabeça já na final, com certeza. Então vai pro ruim, mano. O torneio 2 dele é péssimo, tá? O torneio 2 dele, mano. Não tem muito o que salvar daqui, não. Exceto o segundo tempo, mediano. Mediano, primeiro tempo péssimo, vai pro ruim. Bom, torneio 3 aqui. Cara, esse daqui foi muito ruim, bicho. Olha, mano. Eu acho que esse foi pior que o torneio 2 e 1. Eu acho que foi, mano, porque ele perdeu de 5-1, tá? Tá até aqui anotado que eu deixei. Gustavo Cardoso e Marcos Antônio
versus Denis Henrique e Nicolas Seixas. 5-1 para Nicolas e Denis em cima do Gustavo e do Marcos. Aqui ele teve a ajuda do Marcos, né? Que inclusive foi ele que fez o gol. O Gustavo não fez gol, só fez besteira aqui, mano. Teve um lance, cara, que ele cabeceou assim pro nada, mano. Ridículo aquele lance ali do Gustavo. Os gols do Denis e do Nicolas, tudo foi o Gustavo, cara. Foi em cima do Gustavo ainda os gols. Ele falhou feio. Teve um lance lá que o Marcos tocou pra ele, tocou de volta assim, aí foi pro Denis a bola, sabe? Tocou pra área errado. Aí teve um outro lance que ele perdeu, cara, pro Nicolas lá numa dividida no corpo a corpo, sabe? Pro Nicolas, mano. Pelo amor de Deus, mano, pro Nicolas. Em pleno 2023, cara. Passaram 2 torneios na perde no corpo pro Nicolas, mano. Na vontade, sabe? E ele já era mais velho um pouco, né, mano? Vou botar esse daqui, cara, sinceramente, atrás de Nicole versus Gustavo em 2022, tá? Porque ele já era mais velho, mano. Já tinha que ter mostrado mais futebol. Tanto que ele mostrou do segundo até uma pequena coisinha aqui, que no 3 não mostrou nada, mano. Deu um passe certo no jogo todo. É muito horroroso esse torneio 3 do Gustavo, mano. Não tem nada o que salvar aqui desse daqui, tá? 5-1 mesmo ali, cara. Só não foi mais de doer os olhos que o do Nicolas versus ele, né? Em 2022. Porque ali não tinha como. Mas aqui, cara, ele não tava uma preguiça do caramba também nesse dia, tá, o Gustavo? Isso que eu tenho que dizer, tá? Além dele errar tudo tecnicamente que ele tentou, ele ainda tava com uma preguiça desgraçada também, né? Uma falta de vontade de jogar que pronto, culminou com essa péssima exibição dele aqui. Foi carregado pelo Marcos até alguns minutos, né? O Marcos jogou sozinho praticamente aqui. Tentou levar o Gustavo nas costas, mas não deu, mano. O Nicolas e o Denis, que não era nem uma dupla tão forte. Daí tinha acabado de chegar no LP. E o Nicolas, ele nunca foi um grande jogador assim, né? Tinha até melhorado um pouquinho de antes naquele tempo, né? Em um ano. Mas não era nada muito fantástico, não. Tanto que ele tomou 12-2, ele e o Denis tomaram da Nicole e Nayane na final, um passeio, né? 12 não, foi 10-2, tá corrigindo. Então isso deixa ainda mais ruim, mano, a situação do Gustavo. Pelo que ele não mostrou, tanto defensivamente quanto ofensivamente também foi muito ruim. Perdeu o gol na cara do gol, cara. Muito ruim, mano, muito ruim. Pior até que a Nicole e ele, né? De 2022. Porque lá pelo menos ele venceu aqui nem isso, tomou um sacode. Então vai pra muito ruim. Torneio 3 do Gustavo. Torneio 4, Gustavo Cardoso versus Denis Henrique. Caíram nas quartas de finais 3, tá? O que eu posso dizer desse jogo, cara? O primeiro tempo dele foi completamente molestado pelo Denis, tá? Não foi no mesmo nível o molestamento do Denis em cima dele do que ele foi molestado pela Nicole no torneio 2, não, tá? Aqui ele foi menos ruim, mano. Menos ruim. O segundo tempo dele foi interessante, tá? Podemos dizer. Deu uma canetinha no Denis, mas depois o Denis assumiu de novo o controle, cara, e controlou ele ali. Então, eu vou colocar esse jogo aqui no mediano, à frente do jogo dele contra a Nayane, porque no jogo contra a Nayane ele não jogou, né, cara, praticamente. Teve alguns momentos, né, uns 3 minutos de futebol, depois ele se lesionou e não voltou. Então não seria justo eu colocar o jogo contra a Nayane na frente do jogo contra o Denis. Porque querendo ou não, cara, contra o Denis, pelo menos, ele ainda funcionou no ataque. Na defesa ele não funcionou, foi uma peneira defensivamente, né? Tomando vários gols fácil ali, cara. O Denis controlou ele, né? A maior parte do jogo molestou ali o Gustavo Cardoso. Já vinha se criando uma freguesia, né, cara, dele contra o Denis. Não conseguia vencer e sempre pegar a pé do Denis. Mas pelo menos no segundo tempo ele conseguiu, cara, até tentar, né, jogar contra o Denis ali, tentar equilibrar as forças. Tudo bem que o Denis já estava um pouco relaxado, porque a vantagem era alta, né? Igual o do jogo dele contra a Nicole no torneio 2. Mas pelo menos aqui, cara, ele mostrou outras coisas, né? Um dribles curto, né? A finta, né, que ele faz, aquele drible ali, cara, que ele usa os 2 pés. Caneta, né? Canetou o Denis ali. E teve coisas interessantes, mano. Não foi um lixo completo, não, esse daqui. Inclusive foi mediano, tá? Foi mais de mediano pra bom do que mediano pra ruim. Mas não passa de mediano também. O primeiro tempo dele foi bem ruim, como eu disse, tá? Mas o Denis é um grande jogador, mano, também. Não dá pra eu também querer pesar a mão sobre isso.
Pelo menos no segundo tempo ele competiu, tá? Mostrou coisas boas aqui, pelo menos. Então foi um torneio mediano dele, mediano quase para bom. Nota 5,5 por aí. Mostrou algumas valências. Torneio 5. Gustavo Cardoso e Taison Costa versus Felipe Nogueira e Denis Henrique. Cara, esse daí foi um jogo bem bacana, tá, mano? Não foi o melhor tecnicamente, mas foi um jogo muito interessante, cara. Um dos mais equilibrados, assim, pela expulsão do Denis, né, no segundo tempo. Terminou 3-2 para o Felipe e o Denis, então o Gustavo foi eliminado de novo, dessa vez junto com o Taison, né? Fizeram uma dupla ali. Bom, o primeiro tempo, cara, ele tentou até jogar, não deu certo, tá? Porque o Felipe e o Denis eram uma dupla muito forte, cara. Muito forte, tá? Naquela época. Foram os campeões desse torneio, inclusive. Então, ele tentou jogar ali no primeiro tempo. Não fez muita coisa. Quem apareceu um pouco mais foi o Taison, tá? Inclusive, ele foi bem humilhado pelo Denis aí nos dribles, cara. Mas no segundo tempo, ele sofreu o pênalti, né? Interessante. Perdeu o pênalti também, é verdade. Perdeu o pênalti, sofreu. Fez o Denis ser expulso. Perdeu 2 gols na cara do gol, quando tava só ele e o Taison contra o Felipe, tá? Eu revi todas essas partidas hoje, então minha memória tá bem fresca para falar aqui para vocês. Perdeu 2 gols contra o Felipe. Tomou um gol Puskás do Felipe. Baita gol, um dos melhores, até o melhor da história do LP. Foi em cima dele, infelizmente. Mas aí não tem muito o que fazer, né, cara? É o Felipe no auge. Ele fez o gol, tá? Tava 3-1, ele fez um gol. O gol... Ficou 3-2 o jogo, tá? O gol da reação, entre aspas, dele. Aí ele deixou, cara, o Taison depois na cara do gol. O Taison também perdeu. A gente poderia estar falando aqui de uma classificação deles, tá? Porque poderia, cara, ter feito pelo menos uns 6 gols os dois, tá? Nesse jogo. Porque ele perdeu 2 gols, o Gustavo. Taison perdeu 2 gols também. Depois que o Denis foi expulso, tá? Claro. Antes disso, eles estavam sendo completamente massacrados pelo Denis e pelo Felipe. Depois ficou 2 contra 1 e equilibrou as forças, cara. Foi quando eles tiveram a real chance de passar de fase. O Gustavo, finalmente, né? O Taison já tinha passado antes. Mas falando sobre o jogo mesmo individual do Gustavo, cara, foi mediano, mais uma vez, tá? Deixa eu ver. Cara, aqui é meio complicado se eu boto ele na frente do jogo contra o Denis ou não. Um pouco complicado, mano. Porque aqui ele sofre uma expulsão, mas ele perde um pênalti, né? Que poderia mudar a história do jogo. Mas em seguida ele faz o segundo gol e deixa o Taison na cara do gol. Mesmo perdendo 2 gols, tá vendo? Bem mediano ali. Tem coisas boas, coisas ruins. Foi bem uma gangorra, né? Esse torneio aí do Gustavo, esse jogo. O primeiro tempo dele não existiu, tá? Foi muito humilhado. Mas o segundo tempo, cara... Quer dizer, ele fez outro gol, na verdade, se eu não me engano. Na verdade, foi dele o gol. Se eu não me engano, né? Eu posso estar enganado agora. Mas o gol foi dele, cara. Então... Cara, resumindo, mano... Eu vou deixar esse jogo aqui, cara, do Gustavo no bom, tá? Não se espantem. Foi um bom torneio dele pra época, tá? Por isso que eu tô deixando no bom. Nem no mediano não, cara. Ele mostrou coisas boas aqui. Tudo bem que ele errou, teve erros. Todo jogador tem erros, né? Mas tipo, ele sofreu o pênalti, cara. Tudo bem que ele errou, mas ele sofreu o pênalti. O Gustavo. Sofreu 2 pênaltis, na verdade. O segundo pênalti, o Taison que cobrou e ele errou, né? Então, cara, ele contribuiu bem, mano, até, sabe? Mesmo errando, com todos os seus erros ali, ele fez um torneio bom, no geral, ali. Um jogo bom contra o Felipe. Não foi muito bom, mas foi bom. Contribuiu, fez o segundo gol, fez o primeiro gol. Sofreu 2 pênaltis, errou 1, perdeu 2 gols na cara, é verdade. Mas deixou o Taison também na cara do gol. Então, no geral, foi bom, cara. O Gustavo melhorou muito do torneio 4 pro 5. Já vinha melhorando no 4. Aí melhorou, deu mais uma alavancada aqui no 5, quase passou de fase. Se tivesse 1 minuto a mais, eu acho que ele e o Taison passariam pelo Felipe, tá? A gente estaria falando de outra história aqui, cara. Mas, infelizmente, não existe o si, né? E é isso, cara. Então, o torneio 5 dele foi bom. Na medida do possível, foi bom. Ele contribuiu bem até. Torneio 6. Gustavo Cardoso versus Nicolas Seixas. Vitória do Gustavo de 13-6, hein? Vitória esmagadora do Gustavo.
E é a primeira e única vez que o Gustavo passou de fase nos torneios da LP. Aqui não tem muito o que dizer, né? Muito bom. Muito bom esse torneio do Gustavo, cara. Esse jogo que ele fez contra o Nicolas foi muito tranquilo para ele. O Nicolas não conseguiu pressionar muito. Tá certo que ele tomou alguns dribles ali, cara, humilhantes no primeiro tempo. O primeiro tempo dele foi um pouco estranho, para falar a verdade. Porque ele fez gol contra, tomou alguns dribles ali desconcertantes, né? Ficou um pouco disperso, mas o segundo tempo dele foi maravilhoso pra época. Ou até hoje em dia, tá? Se for comparar também, mano. Tudo bem que ele pegou o Nicolas, que é um adversário fraco, né? Um jogador frágil, com muitas limitações. Mas ele fez o dever de casa, que era passar pelo Nicolas. Precisava passar, porque já tinha feito um torneio 5 bom. Então ele tinha que mostrar de novo que tava melhorando, né, cara? Então ele pegou um adversário tranquilo dessa vez no sorteio, teve sorte. E era a obrigação dele passar e passou, cumpriu a obrigação dele e bem. Né, com uma estrelinha a mais, cara. Com a cereja do bolo, que é fazer golaço. Fez golaço aí, deu um drible desconcertante, que foi até um dos dribles mais bonitos que ele fez na história, mano. Que ele puxou assim pro lado, aí o Nicolas passou direto. Então, cara, foi muito bom, mano. Parabéns para o Gustavo Cardoso no torneio 6, tá? Ele jogou muita bola nesse torneio 6, cara. Controlou a partida, subestimou em alguns momentos o Nicolas. Ficou até um pouco perigoso no placar o jogo em alguns momentos, mas nada que ele não pudesse contornar depois, né? Botou no bolso esse jogo do começo ao fim, exagerando algumas vezes, mas isso é Gustavo Cardoso, né, mano? Sofreu 6 gols do Nicolas, tá? Esse é o ponto negativo que eu posso dizer aqui. Sofrer 6 gols do Nicolas é muita coisa, cara. Mas mesmo assim, no geral, foi maravilhoso esse torneio dele aqui, né? Passou de fase, muito bom. Parabéns para o Gustavo Cardoso, mano. Finalmente ali impôs moral no LP. O cara mais fraco, é verdade, mas ele tem seus méritos. 13-6, inclusive, foi a maior vitória da história, né, do Gustavo nos nossos futebols. Essa foi a maior vitória dele. 13-6, foi mais do que o dobro de gols ele fez do Nicolas, cara. Então, não seria justo eu não colocar em muito bom esse daqui. Torneio 7. Torneio 7 foi Gustavo Cardoso e Rafael Santos. Eu acho que é Santos, tá? O sobrenome dele. Se não for, pode me corrigir, Rafael, se tu vê esse vídeo, tá? Versus Wendel Aguiar e Marcos Antônio. Esse foi o torneio 7. Resultado final foi 3-2 para o Wendel e Marcos, né? Eles ganharam de 3-2 do Rafael e do Gustavo. Cara, aqui nesse daqui já foi muito ruim, tá? Esse foi muito ruim, mano. Porque tudo que ele vinha aprendendo e melhorando, cara, no torneio 6, né? Inclusive, eu acabei de elogiar ele aqui, mano, falando que foi maravilhoso o torneio dele, passou de fase. Desse daqui, cara, ele não só não passou de fase, né? Porque eles perderam na preliminar para a dupla de Marcos, jogando muito mal, tá, mano? Marcos é horroroso esse torneio do Marcos. Mas, enfim. Poderia até ser mais fácil, né, a vitória, se o Marcos não tivesse sido tão mal, bicho, tão ruim nesse dia. Mas enfim, né, voltando ao Gustavo, que é o que interessa. Além dele não ter contribuído em nada no jogo, né, tanto ofensivamente quanto defensivamente, cara, na defesa e no ataque ele não fez nada, mano. Era só o Rafael que tava pegando a bola e tentando fazer as coisas. O Gustavo tava ali praticamente como um goleiro ali no travinha, né, em duplas. E mesmo assim não conseguia fazer nada, os gols saíam, mano. Quer dizer, não saiu, né, o gol. Saiu só depois, né. Mas só não saiu porque o Marcos perdeu cada gol na cara, mano. Porque o Gustavo tava deixando ele livre. Não conseguiu ajudar o Rafael. O gol foi uma jogada individual do Rafael. Não teve um passe dele, um drible bom, nada. O Wendel colocou ele no bolso. Foi muito humilhado pelo Wendel. Não fez nada, mano, o Gustavo, além de pegar 3 vezes com a mão na bola, né, pensando que era vôlei, o futebol, mas não, isso não era vôlei, isso era futebol. Ele tocou 3 vezes com a mão na bola, na primeira eu até relevei, na segunda ele tomou amarelo, e na terceira ele tomou amarelo de novo, seguido de um vermelho. Então ele deixou o Rafael sozinho o segundo tempo inteiro jogando, né, deixou o Rafael sozinho, cara, na mão, né, praticamente, ficou apenas torcendo ali pro Rafael, que fez um puta torneio, tá, o Rafael, mano. Ele conseguiu até segurar ali o Wendel e o Marcos até onde deu. Mas não deu, cara. 2 contra 1, ainda mais o outro jogador sendo
O Andrew Aguiar, né, do outro time, mano, é foda aguentar. Mas enfim, mano, o Gustavo, ele cagou, mano. Cagou no pau aí, bacana esse torneio, mano. Foi ridículo, tal que o Gustavo fez. Porque não é como se ele tivesse sido expulso fazendo uma falta, sabe? Uma falta forte ali, tomou amarelo, sabe? Beleza. Até dá pra relevar um pouco, né? Isso daí. Se ele tivesse pegado com a mão na bola num lance assim que tipo... não tinha como evitar, o gol ia sair. Se o Gustavo não colocasse a mão na bola, inevitavelmente ia ser gol. Até dá pra entender na primeira vez, cara. Só que não foi assim, mano. Dava pra evitar os 2 lances que ele pegou com a mão na bola, dos 3, né? Dava pra evitar todos os 3 lances que ele pegou com a mão na bola, cara. Ele vacilou demais, sabe? O terceiro lance, que foi o lance da expulsão, foi ridículo. Ele deu uma rebatida na bola assim, igual um goleiro, mano. Então, cara, esse daqui vai ficar no muito ruim, tá? Vai ficar no muito ruim, mano. Atrás, inclusive, do jogo dele contra o Nicolas, tá? Porque pelo menos ali ele jogou o jogo todo. E o da Nayane, né? Que ele enfrentou a Nayane no torneio 1, foi por motivo de lesão, totalmente diferente. Ele foi indisciplinado aqui e não ajudou o seu parceiro, deixou o seu parceiro na mão, mano. Então, isso foi muito grave. E ainda pior do que o Denis no torneio 5, que o Denis pelo menos foi uma falta, né? Que ele fez inclusive no Gustavo. O Gustavo pegou com a mão na bola, mano. Como se fosse um vôlei, sabe? Deu uma rebatida na bola ali, ridículo. Essa expulsão do Gustavo, mano. Deixou o Rafael na mão e aí eles foram eliminados por conta disso. E quando tava em campo não fez nada também. Então, merece ficar no muito ruim atrás de todos esses jogos aí, cara. Só não vai ficar no pior, porque tem um que foi muito pior, né, cara? Tá chegando. Vou já falar dele lá, tá? Tem um vídeo só sobre ele aqui, mas eu vou falar só um pouquinho resumido, né? Mas enfim, mano. É ridículo, né? Foi muito antidesportivo aqui, cara. Ele ultrapassou todos os limites da disciplina aqui, o Gustavo. Né? Como se fosse vôlei, queimada, sei lá, mano. Que tem que deixar aqui mesmo, tá? Não tem como evitar isso daqui. Bom, então, gente, agora chegou na nova era do Gustavo Cardoso, né? 2 anos depois, 2025. Tem 5 jogos de 2025 aqui. Peraí, 1, 2, 3, 4. 4 jogos de 2025 e 1 de 2026. Vamos começar com o primeiro jogo da nova era. Gustavo Cardoso versus Juan Pablo. Amistoso número 1, né? De 2025. Esse jogo terminou 7-3 para o Gustavo Cardoso. Eu achei que esse daqui foi um dos melhores, tá? Vou colocar aqui no muito bom. Inclusive na frente do jogo contra o Nicolas. Porque aqui ele enfrentou o adversário mais forte, né? Mais forte do que o Nicolas, com certeza. O Juan é muito melhor do que o Nicolas, ainda mais hoje em dia. E nesse jogo, cara, aí o Gustavo, ele controlou a partida do começo ao fim. E o primeiro tempo que ele fez foi uma coisa de cinema, na minha opinião, tá? Porque ele fez 5-1 em cima do Juan no primeiro tempo, não dando chances pra ele, controlando o jogo, dando caneta, drible, fazendo várias jogadas, cara, muito bonito, elástico. Até isso ele tentou, mano, o Gustavo. Foi muito bom, colocou o Juan no bolso, mano, no primeiro tempo. O Juan da nova era, tá, de 2025, não é o de antigamente, não. Nem o Gustavo de antigamente, cara. Ele me surpreendeu, porque essa foi a primeira partida oficial que eu vi do Gustavo, que já fazia 2 anos que ele não jogava, né? Então, foi o primeiro X1 que eu vi dele em 10 minutos e ele se saiu muito bem, cara. Principalmente no primeiro tempo, tá? O primeiro tempo dele foi coisa de cinema. Assistam o primeiro tempo, o jogo todo, tá? O segundo tempo ele controlou mais a partida, pareceu mais equilibrado, mas ele deixou ser equilibrado até onde ele deixou. Foi equilibrado. Praticamente isso, porque depois que ele apertou um pouquinho, ele fez mais gol do Juan e controlou a partida, cara. O segundo tempo dele foi maravilhoso e o primeiro tempo dele foi cinema. Absoluto cinema. É o primeiro tempo de Gustavo Cardoso desse 7-3. Então recomendo vocês olharem lá, tá? Tá escrito bem assim, ó, Gustavo versus Juan, last match, né? Seria a última partida, mas não foi, né? Inclusive dá até hoje o futebol de pé. Mas enfim, cara, eu recomendo vocês irem lá, tá, mano? Assiste esse jogo que é coisa de cinema. O que o Gustavo faz com o Juan, mano. Coisa de cinema mesmo, tá? É muito difícil eu elogiar tanto um jogador assim no LP, nos nossos amistosos, né, atuais. Mas o que ele fez foi coisa de outro mundo, mano. Aqui ele jogou muito. Um dos melhores jogos do Gustavo Cardoso, tá, mano? Dos melhores. Foi esse daqui, com certeza.
ficar difícil, porque ele teve muito jogo bom agora. O que não é o caso desse daqui, né? O próximo que eu vou falar agora tá aqui, mano, vai pro pior. É esse o pior jogo da história de Gustavo Cardoso, tá bom? Porque aqui a expectativa com ele já tava alta. Já é um jogador formado em 2025, que faz escolinha, joga no Santana, né? Então ele já tem noção do que é o futebol, muito bem. E vinha, né, na época, melhor dizendo, de um 7-3, cara. Ele vinha de um 7-3 jogando um futebol maravilhoso. E aqui o jogo é na casa do Juan, né? 8-1, mano. Não tem muito o que dizer, né, cara? É muito difícil tu encontrar pontos bons vindo de um 8-1. Aí vocês podem até estar se perguntando: ah, mas o Gustavo versus Nicole em 2022 não foi pior? Gustavo e Marcos versus Nicolas e Denis não foi pior também? Ele contra o Nicolas, ou então o jogo dele junto com o Rafael, que ele teve uma expulsão pegando 3 vezes com a mão na bola. Sim, vocês podem até argumentar isso, cara. Só que o Gustavo daqui já é de 2 anos mais velho, jogador já formado, mais experiente, e tomar 8-1, cara, jogando com preguiça, sabe? Sem se esforçar ali muito pra mudar o resultado. Não vou dizer que ele jogou completamente com preguiça. Não, inclusive ele saiu ganhando com 7 segundos de jogo, tava 1-0 o Gustavo. Parecia que seria mais uma vitória ou, no pior dos casos, um empate, né? Mas ninguém esperava uma vitória de virada e chocolate do Juan pra cima dele, né, mano? Foi um jogo muito ruim, mano. Vocês podem ir lá assistir se quiser, né? Pra ver esse show que o Juan faz em cima dele. Cara, a defesa dele nesse jogo, pelo amor de Deus, não existiu, mano. Eu acho que ele não conseguiu bloquear nenhum chute do Juan nesse jogo, nesse 8-1. Todas as bolas que foram em direção ao gol foi gol. Ou foi na trave ou foi gol. Os únicos gols, cara, que não foram, né? Finalização que não foi a gol foi pra fora. O Gustavo não conseguiu bloquear um chute do Juan nesse jogo, cara. Inacreditável um negócio desse. Nós não estamos falando de Gustavo de 2022, 2023, não. A gente está falando de 2025, que inclusive no 7-3 ele bloqueou vários chutes do Juan no segundo tempo que ele tentou, né? Ele bloqueava e saía jogando, cara. Aí ele até tem uma caneta que ele faz no Juan, mas, cara, tudo se perde quando tu vê que o Juan faz feijão com arroz e mete 8-1, cara, mano. É só o feijão com arroz, pode pegar os gols do Juan. Não tem nenhum golaço do Juan, não, mano. Assim que ele tem que driblar bastante o Gustavo, aí ele volta e faz mais uma jogada, uma pirueta, não tem. É só o jogo que ele faz, é um feijão com arroz, cara. E nesse feijão com arroz foi 8-1. Imagina se ele tivesse jogado melhor o Juan. Se esse foi o melhor jogo do Juan pra mim, né? Porque ele fez o simples. Imagina se ele fosse um cara mais técnico, mais leve, assim, digamos, né? Pra driblar. Seria muito pior do que 8-1. Ele sofreria 16, 15, sei lá, mano, quanto. Porque todo chute que ia na direção do gol era gol. Inacreditável. Tava uma peneira, mano, o Gustavo. Se botasse um cone ali, eu acho que bloqueava mais o chute do Juan do que o Gustavo, cara. Inacreditável. Não tem como não se revoltar com esse 8-1, mano, da parte do Gustavo, porque ele tava com preguiça jogando. Aí ele conseguiu, às vezes, fazer um drible ali no Juan, ele não continuava, né, mano? Ele parava ali e ficava na segunda marcha, né, correndo mais lento, não sei, mano, o que se passou pela cabeça dele. Mas ele foi completamente molestado, atropelado pelo Juan. O ataque dele foi patético, com exceção dos primeiros 15 segundos, eu acho, né? Depois ele até mandou uma bola no travessão, mas parou por aí. E a defesa dele foi uma completa peneira, que não tinha acontecido mais. Fazia tempo, tá, que ele não era ruim tanto na defesa assim. Porque ele perdeu um 7-3, tomando 3 gols, ele ganhou, quer dizer, né? Tô embolando aqui, né, as palavras, de tanta raiva que eu tô sentindo agora desse 8-1, mano, só de lembrar disso. Mas infelizmente, no 7-3, né, voltando ao assunto, ele tomou 3 gols do Juan, mas foi 3 gols ali que teve mais mérito do Juan do que desmérito do Gustavo. Aqui teve mais mérito do Juan, sim, porque 8-1 o cara tem mérito de fazer 8-1, mas porra, todo gol que foi na direção, toda bola, mano, que foi na direção do gol foi gol, cara. Inacreditável isso. Não existia, ele tava igual um fantasma ali em campo, mano. Principalmente no segundo tempo, tá? Se o primeiro tempo dele foi horroroso, o segundo tempo dele foi um lixo nesse 8-1, porque ele não conseguiu atacar e toda a bola era gol, cara, praticamente. Eu tava vendo a hora de fazer o 9º, 10º, e o Juan tirou o pé, tá? Depois que ele fez o 8º gol, eu vi claramente lá, analisando a partida agora. Quando eu vi hoje a partida agora à noite, mano, tá recente que eu vi.
ele tirou o pé, porque já tinha humilhado bastante o Gustavo pra não ficar pior, tá? Pra não ficar pior, ele tirou o pé, mano. Teve piedade e não quis apertar, senão faria 11, 12. Inacreditável, mano. E dor de garganta pra mim não é desculpa, tá? Pra tu perder de 8-1 não, porque a garganta dói, mano. Mas o pé é outra parte, é outro membro, né? Pra mim não tem nada a ver isso não. Não tava um sol forte não também, tá? Então, mano, ridículo. O campo pode ser ruim, mas o Gustavo não tinha o direito de tomar 8-1 não, mano. Quando tu vês que tu tava tomando 4, 5-1, começa a furar a bola, no modo de dizer, chutava pra longe, ganhava tempo ali pra ficar ali, caía ali o placar. Esse acabou se tornando, no meio de tanta essa rivalidade de 12 jogos que eles tiveram um contra o outro, acabou se tornando o placar mais absurdo, né? A maior goleada desse jogo, quem mantém, né, desse clássico de 12 jogos que eles já se enfrentaram, é o Juan Pablo, que mantém o maior placar até agora com 8-1, mano. A cachapante goleada, chocolate em cima do Gustavo, já maduro, né? Já experiente. Não poderia ter acontecido, mano. Por isso que esse pra mim é o pior jogo da história do Gustavo Cardoso. Por causa disso aí que eu acabei de explicar tudinho pra vocês, tá? Resumindo, um lixo de partida, com exceção do gol lindíssimo que foi o primeiro, tá? Mano, mano. É exatamente isso. O primeiro gol foi muito lindo dele, tá? Só isso. Tira esse gol desse jogo, por favor, mano, porque não merece. 8-1 pra esquecer ou pra lembrar, né, Gustavo? Pra nunca mais repetir uma partida tão ridícula quanto essa. Muito ridículo. Enfim, depois disso, ele teve outra partida agora contra o Samuel em 2025, né? Gustavo Cardoso versus Samuel Nogueira, 4-0. Gustavo Cardoso se recupera, né, do 8-1 que ele sofreu do Juan e mete 4, enfia 4-0 em casa contra o Samuel Nogueira, cara. Samuel visitou o Gustavo na sua casa, onde ele sempre foi muito forte, principalmente agora nos novos tempos. Só pegar aqui rapidinho as estatísticas, cara, dele jogando na sua casa oficial mesmo, que é aqui na Redenção, né? Ele tem 3 jogos em casa, o Gustavo, 3 vitórias. O cara tá 100% em casa, é muito forte jogando aqui no seu campo, o Gustavo. E mostrou mais uma vez que é forte, ganhando de 4-0 do Samuel Nogueira. Não dando nenhuma chance. Cara, num jogo que foi bem pilhado, tá, mano? Recomendo vocês olharem lá se quiser. Se tu gosta de ver um jogo mais pegado, com bastante falta assim, mano, validade extrema, é nesse jogo aqui, tá? O Gustavo pegou pilha do Samuel que entrou pra bater, né, mano? O Samuel é um jogador muito ruim, né? Tecnicamente, um jogador fraco demais, mano. Um dos piores da história do LP Stadium. E ele não conseguiu, né? Samuel finalizou umas 2 vezes, eu acho, no jogo, cara. Só isso, mano. Só isso mesmo. Uma na trave. Mas, enfim, tô falando do Gustavo, né? 4-0, que ele não teve que se suar muito, né? Pra fazer no Samuel Nogueira, que é fraco, mano. Fraco demais, pelo amor de Deus. Mas vindo depois de 8-1 que ele sofreu, ele tinha que mostrar a resposta no próximo jogo, contra qualquer que fosse o adversário. Nada melhor do que um Samuel, né, pra te mostrar resposta, e mostrou. 4-0, cara, contra um Samuel fraco pra caramba, pelo amor de Deus. Só bate, tá? Só bate, é só isso o jogo dele. E o Gustavo deu caneta no Samuel ali, cara. Só não fez mais coisa porque o Samuel não deixou, né? Quando ele tentou fazer um drible, o Samuel ia lá e fazia falta. Mas ele manteve o domínio no jogo todo, mano. A bola ficava mais com ele. Quando o Samuel ficava com ela, ele não sabia o que fazer. Então ele decidiu o jogo fácil. No primeiro tempo fez 3-0. No segundo tempo fez 1-0. Tem muito o que falar não dessa partida, mano. O adversário dele era fraco, então não exigiu muito dele pra fazer 4-0. Mas ele precisava mostrar uma resposta. Mas eu vou colocar esse jogo aqui, cara, muito bom. Porque ele ganhou sem sofrer gol, né? É muito importante ganhar sem sofrer gol. Inclusive foi, deixa eu ver, melhor do que a partida contra o Nicolas, 13-6, mano. Ele não sofreu gol, mas porra, é o Samuel, né, cara? É o Samuel, né? Vou deixar aqui atrás da partida contra o Nicolas, porque foi um 4-0 protocolar, mano, que ele tinha que fazer. Jogou muito bem mesmo, parabéns pro Gustavo nesse jogo contra o Samuel. Se recuperou do 8-1, entre aspas, né? Samuel, mas ganhou, cara, não sofreu gol, que é importante. Se ele tivesse sofrido um gol do Samuel, ia cair pro bom, tá? Só para dizer, mano. Não dá pra sofrer gol não, porque o Samuel, ele vinha de 3 jogos que ele sequer fazia gol antes de enfrentar o Gustavo na casa dele, né? Então, enfim, cara, vai ficar aqui muito bom essa partida, tá?
Vou deixar aqui no muito bom, que é onde ela tem que ficar. Atrás desses daqui, porque teve menos peso essa partida. O adversário era mais fraco, então isso tem que contar. Bom, vamos lá para a penúltima partida do Gustavo Cardoso. Gustavo Cardoso versus Juan Pablo, amistoso 3, no ano de 2025 também, o último de 2025. Esse jogo foi 4-3 para o Gustavo. Mas o placar ele é mentiroso, tá? O jogo não foi equilibrado. O Gustavo jogou muito melhor do que o Juan nesse jogo, tá? Poderia ser um jogo que ele poderia devolver os 8-1, tá? Porque o primeiro tempo que ele faz é muito bom, cara. Muito bom mesmo o primeiro tempo que ele faz. O segundo tempo ele também faz um bom segundo tempo, tá? Caiu um pouco de produção, claro, né? Cansou um pouquinho. Ele deu espaço para o Juan crescer no jogo. O Juan cresceu ali na reta final, mas não teve tempo de empatar. Mas, cara, os últimos 1 minuto e meio do Gustavo foi um pouco ruim, tá, cara? Não foi bom não, os últimos 1 minuto e meio dele ali. No geral, foi uma grande partida do Gustavo Cardoso. Jogou 8 minutos e meio controlando o Juan, que respeitou até demais o Gustavo. Eu não entendi esse respeito todo, mas quando ele não respeitou, ele conseguiu fazer 2 gols, mano. Isso é preocupante. O Gustavo vinha falhando na defesa desse jogo, né, mano? Mas o Juan é um bom jogador também, cara. Melhorou muito, então não dá pra tirar só os méritos dele, não, mano. Aqui ele não sofreu gol, né? Mas era contra o Samuel, cara. Aqui ele sofreu 3 gols, mas era contra o Juan. Tudo isso tem que ser levado em conta. Deixa eu ver, cara. Não sei se ele vai ficar no bom ou no muito bom, tá? Tô em dúvida porque os últimos 1 minuto e meio dele foi ruim, mano. Foi ruim. Não foi horrível, mas foi ruim. Mas no geral, cara, foi uma grande partida. Então, como ele venceu controlando o Juan Pablo, vou deixar aqui no muito bom, cara. No primeiro tempo, inclusive, ele controlou o Juan de uma forma assustadora, né, mano? Que me lembrou um pouco os 8-1. Do Juan em cima dele, só que ao contrário. Dessa vez o Gustavo, né? Que poderia ter saído com 4-0 no primeiro tempo, mano. Então essa daqui merece ficar no muito bom, né, cara? O placar não condiz não com o que foi o jogo. Foi um domínio do Gustavo em 8 minutos e meio, tá? De 10. 8 minutos e meio de 10. Vai ficar atrás, claro, do jogo dele contra o Juan. A primeira partida de 2025 vai ficar atrás dessa, a terceira. Mas foi muito bom e foi melhor do que a do Nicolas, porque o adversário tem mais peso, né? Seguindo o meu critério aqui, venceu o Juan de 2025, tem mais peso que o Nicolas de 2023 e o Samuel de 2025. Então essa daqui foi uma baita partida dele que ele fez por 8 minutos e meio. Mas tá bom, não dá pra ser perfeito o tempo todo, né, mano? Mas ficou com a sensação de que poderia ter sido um 6-3, tá? 7-3 poderia, porque o primeiro tempo dele foi muito bom mesmo, o primeiro tempo dele, cara. Principalmente o primeiro tempo. Então é isso, agora só falta a última partida do Gustavo Cardoso versus o Davi Nascimento, cara. Eu deixei por último o melhor, né? Deixei por último o melhor. Porque, cara, foi uma partida que ele deu vários dribles? Não foi uma partida que ele fez vários dribles, o Gustavo. Mas nem só de dribles vive um jogador bom, cara. Nem só de dribles. O jogo do X1 tem que ter o drible, que é pra te passar do cara, né? Principalmente no X1. Mas além de tudo, tu tem que entender qual é do jogo, cara. E aqui ele foi perfeito, Gustavo, de entender qual era do jogo. Ele me falou mais cedo qual era a estratégia que ele ia fazer para tentar ganhar e surpreender o Davi, cara. Ele me falou que ia deixar o Davi ficar com a bola, mesmo o jogo sendo no Ileia, né? O campo que ele escolheu. Ele ia deixar, cara, o Davi, porque ele entende hoje em dia que o Davi ele é melhor, é superior a ele tecnicamente e fisicamente. Então ele decidiu deixar o Davi ficar com a bola, né? Que inclusive é uma das deficiências, tá, do Davi Nascimento. Vou fazer um vídeo sobre ele separado ainda, tá? Sobre o grande problema de Davi Nascimento, que tem muita dificuldade quando tem que propor o jogo. Então o Gustavo jogou de forma reativa, principalmente no primeiro tempo aqui. Jogou de forma completamente reativa, cara. Ficando atrás do meio campo, né? Deixando o Davi ficar com a bola e ser o dono do jogo, decidindo as ações, cara. Isso foi muito brilhante da parte do Gustavo, entender isso, tá? Eu não sabia se ele sabia que o Davi tinha dificuldades em manter a bola, né? Em pressionar o jogador. Mas ele foi muito inteligente, cara, aqui nessa partida. Ele tomou gol com 15 segundos do Davi e ele não se desesperou, tá? O Gustavo.
Ele manteve a cabeça erguida e encarou o Davi sem medo, cara. Continuou com a mesma postura dele, a mesma estratégia, porque ele poderia muito bem se desesperar quando ele tomou gol com 10 segundos do Davi, né? Foi muito cedo que ele tomou o gol do Davi, cara. Parecia que o Davi ia passear contra o Gustavo ali, ia começar a golear ele, mas não. O Gustavo não se assustou, mesmo tomando gol cedo do Davi, e manteve a mesma estratégia dele, que era deixar o Davi ficar mais com a bola e sair no contra-ataque. Que inclusive foi assim que ele fez o gol, tá? No contra-ataque, ele fez um gol muito bonito, cara, em cima do Davi, que ele passou, o Davi tentou no carrinho pegar ele, mas não conseguiu parar o Gustavo. E aí o jogo terminou empatado, 1-1. Um empate com sabor vitória, mano. Nem sempre, só quando o cara vence, quer dizer que ele jogou melhor do que quando ele empatou, por exemplo. Porque eu achei que nesse empate ele foi muito bom, cara. E, inclusive nos últimos 40 segundos ele colocou o Davi contra as paredes, tá, mano? Foi impressionante o que o Gustavo fez ali, mano. Ele deixou de lado a estratégia reativa dele e começou a acreditar que dava pra vencer o Davi no tempo normal. E realmente dava. Teve uma bola na trave do Gustavo e outra que passou perto. Que a bola pulou um pouquinho por cima do gol, cara. 40 segundos que ele colocou o Davi contra as cordas, mano. Inacreditável pensar isso, né? Davi que pra mim hoje em dia só tá atrás do Andrew, né? Só abaixo dele. O Gustavo foi lá e conseguiu colocar ele contra as cordas, mano, nos últimos 40 segundos. Foi brilhante essa partida do Gustavo, cara. Taticamente, tá? Tecnicamente também. Defendeu bem ali, com exceção do primeiro gol, né? Que ele tomou, mas acontece. Tomar gol do Davi é normal, o cara é superior, né, a você. Então, tomar gol dele é normal. Mas ele manteve a cabeça erguida, né? O Gustavo. E conseguiu levar para os pênaltis do jogo contra o Davi, né? Um empate já era heróico, mesmo que ele perdesse os pênaltis. E aconteceu, ele ganhou nos pênaltis o Gustavo, tá? Pela primeira vez ganhou uma disputa de pênaltis. Já tinha perdido para o Juan antes. Ele ganhou do Davi, que também é muito ruim na disputa de pênaltis. O Davi perde muito gol, erra muito pênalti. O Davi não é o forte dele bater pênalti. Mas o Gustavo também não era, né, o forte dele. E ele bateu bem, cara. Cobrou muito bem as penalidades. Rafael também, né, puta goleiro, mano. Defendeu 2 cobranças ali. Uma foi no travessão do Davi. Mas enfim, cara. Muito bom, cara, esse jogo do Gustavo, tá? Ele entendeu qual era do jogo. Entendeu que ele é inferior ao Davi. E mesmo assim ele conquista uma vitória surpreendente, cara. Uma vitória nos pênaltis. Empate surpreendente, chocante. Ele com certeza chocou todo mundo no Ileia, né? E vem de bons resultados, tá, mano? Com exceção do 8-1, são 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate com sabor vitória e apenas 1 derrota do Gustavo. Então, mano, esse jogo contra o Davi, eu esperava uma vitória tranquila do Davi. Eu até comentei isso no pré-jogo. Acho que o Davi vence de forma tranquila, controlando o jogo. Mas não, quem controlou as ações foi o Gustavo. Porque nem sempre o cara que tem a bola e ataca mais quer dizer que tá melhor no jogo, cara. O Davi ficava com a bola, mas não sabia o que fazer com ela. E o Gustavo ia lá e espetava o contra-ataque. Espetava. Até que uma hora ele conseguiu puxar para a esquerda e sair no contra-ataque rápido. E fazer ali o gol de empate contra o Davi, cara. E 40 segundos de pressão, tá, mano? Isso é preocupante pro Davi. O Davi que ainda não marcou nenhum outro amistoso, mas talvez se ele marcar contra outra pessoa, ele vai ter que ter mais atenção, cara, nisso daí, na parte defensiva dele, mano. Porque ele foi pressionado contra o Gustavo, mano. O Gustavo colocou ele contra a parede e eu arrisco a dizer pra vocês, tá, mano? O placar mais justo desse jogo seria uma vitória do Gustavo no tempo normal, né? Nem nos pênaltis. A vitória nos pênaltis deu só uma justiça a mais, né? Que nem sempre futebol é justo, mas só deu uma justiça a mais para o Gustavo Cardoso, que merecia, cara, sair vencedor dessa partida. Saiu com empate, mas ganhou nos pênaltis. O melhor jogo dele é esse pra mim, tá? O que ele empatou. Porque ele jogou contra o cara que é melhor do que ele e colocou o cara contra as cordas, mano, nos últimos 40 segundos e entendeu qual era do jogo. Sou inferior, mas vou sair no contra-ataque e surpreender ele assim. Grande partida do Gustavo. E no próximo jogo vai enfrentar o Arthur Dutra, né? Vai ser um grande jogo, mano. O Arthur é um pouquinho favorito, né? Claro. É um pouquinho favorito acima do Gustavo. Mas, mano, não vai ser fácil ganhar do Gustavo, não. Não subestimem Gustavo Cardoso, tá, mano? O cara hoje tá melhor taticamente do que antes. Então é isso, galera. Vou baixar agora aqui a tier list do Gustavo. Deixa eu baixar aqui, peraí.
Bom, galera, então tá aqui para vocês a tier list completa do Gustavo Cardoso. Vamos começar do pior para o melhor, tá? O pior jogo dele, então, para mim, foi o jogo dele contra o Juan Pablo, Amistosos 2 de 2025, 8-1. Em seguida veio o jogo dele, né? No muito ruim está Gustavo e o Rafael versus o Andrew e Marcos, torneio 7. Depois, Gustavo versus Nicolas, amistoso 2022. Depois, torneio 3, Gustavo e Marcos versus Denis e Nicolas, né? Torneio 3 aqui também no muito ruim. Para fechar o muito ruim, né? O menos pior dos muito ruim, ele versus a Nicole, 2022, amistoso, que ele pelo menos ganhou. Ruim, está aqui no ruim a derrota dele contra a Nicole no torneio 2. No mediano eu coloquei o jogo dele contra a Nayane, né? Os 3 minutinhos que ele jogou. Não tem muito o que analisar, mediano. Contra a Nayane Pessoa, torneio 1. Aqui também tá ele versus o jogo dele, do Gustavo versus o Denis. Torneio 4, também achei mediano, tem coisas boas, coisas ruins, mediano. Eu achei bom o jogo dele junto com o Tyson versus o Denis e o Felipe, principalmente pelo segundo tempo, tá? Ele jogou muito, assumiu ali a responsabilidade, né, do jogo, mais do que o Tyson. No muito bom eu coloquei o jogo dele contra o Samuel, amistoso 2025, 4-0, ganhou fácil do Samuel. No melhor do que esse é o jogo também no muito bom dele contra o Nicolas Seixas, Gustavo Cardoso versus Nicolas Seixas, 13-6, baita vitória, a maior vitória dele. Eu coloquei ali na frente desse também a vitória de 4-3, curtinha, mas porém que ele dominou o Juan Pablo na maior parte do jogo, amistoso número 3 de 2025. Para fechar o muito bom, tem ali Juan Pablo versus o Gustavo Cardoso no amistoso número 1, o primeiro amistoso de 2025, que ele ganhou de 7-3, dominando ali, dando vários dribles de caneta, tá? Muito plástico, mano, muito plástico mesmo. Primeiro tempo de almanac, absoluto cinema. E o melhor jogo dele, na minha opinião, foi o empate dele contra o poderoso Davi e a vitória dos pênaltis, porque ele entendeu qual era do jogo e se mostrou um cara muito resiliente, tá? Muito bom taticamente, cara. Aqui o Gustavo não fez uma partida brilhante na forma técnica e de dribles, mas fez uma partida perfeita taticamente, por isso que é a melhor pra mim. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like, que vai me ajudar demais, e compartilhe para os seus amigos. Eu sei que tá longo esse vídeo, tá quase 1 hora, mas é porque o Gustavo tem muita coisa, mano, pra falar sobre o Gustavo Cardoso. Então é isso, espero que tenham gostado. Tchau, até a próxima.